Olá, meus amigos, meus irmãos. Quero desejar a todos uma noite cheia da graça, da paz do Senhor. A gente está começando mais um tempo de estudo, de reflexão sobre a Palavra de Deus. Agradecer você que já está com a gente, que está chegando. Convide mais alguém para estar participando, para a gente estar junto nesse tempo de edificação, de aprendizado, tempo de crescimento, né? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre um assunto assim que ele tem muitas vertentes, é um assunto muito controverso, né? Tem muita gente espalhando muitos ensinos a respeito desse tema, e a gente vai falar um pouquinho aqui, se Deus nos der graça, sobre esse assunto à luz da Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho sobre os anjos, né? Quem são os anjos? O que fazem? A sua natureza, o seu ministério, como atuam, né? Seus limites, enfim. Vamos fazer uma panorâmica aqui. O assunto é muito denso, muito extenso, muito longo, bastante complexo. Vamos tentar aí fazer uma compilação, fazer aí um apanhado geral para a gente ter uma síntese disso aí numa única live, né? Vamos começar falando que os anjos, eles são um tema comum, tema corriqueiro nas Escrituras, né? Nosso Senhor Jesus Cristo sabia da existência de anjos, ensinava sobre isso, né? E baseado no que a gente tem escrito aqui na Escritura, a gente vai falar um pouquinho. Primeiro a gente tem que entender que a palavra anjo, como vocês sabem, nós já falamos em outras aulas, o Velho Testamento, quase todo ele foi escrito no hebraico, e o Novo Testamento já foi escrito no grego, né? Então, tanto a palavra original para anjos no Velho Testamento, no hebraico, como no Novo Testamento no grego, não necessariamente fala de um ser angelical. A palavra hebraica para anjos é malak, e a palavra grega é angelos. E essas duas palavras significam mensageiro, né? Então, a palavra anjo significa mensageiro. Quase sempre a gente associa isso a um ser angelical, celestial, sobrenatural, mas qualquer situação, a Bíblia às vezes chama uma pessoa de um anjo, uma força da natureza, qualquer coisa que transmita uma mensagem, seja de misericórdia, seja de juízo, seja, enfim, de disciplina, qualquer mensagem que seja transmitida da parte de Deus, esse meio é chamado de anjo, né, ou de mensageiro. Mas a gente vai se deter aqui no caso, na ideia de anjos como seres celestiais. É isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite aqui, se Deus permitir. Então a primeira coisa que a gente vai definir, quem são os anjos, né? Os anjos são, segundo a definição bíblica, seres espirituais, ou seja, incorpóreos. Eles podem até assumir forma humana ou qualquer outra forma, mas a sua essência é espiritual. Eles não necessitam necessariamente de um corpo, porque nem todo o tempo eles estão interagindo com o mundo físico, né? Eles são sobrenaturais, foge à nossa natureza, aquilo que é convencional no mundo da matéria, e eles são criados por Deus, eles são criaturas, né? Então é importante isso, eles não são deuses, não. Eles são seres espirituais, sobrenaturais, são criaturas criadas por Deus, e eles são bem antigos, né? O fato da criação deles, a Bíblia fala que quando esse nosso mundo foi criado lá no Gênesis 1, eles já tinham sido criados antes disso, né? Então, eles são bem antigos.
Eles, como falamos, são incorpóreos, seres incorpóreos, não têm corpo físico, mas eles podem sim assumir forma corpórea, né? A gente vai ver muitas aparições de anjos no Velho Testamento apresentando-se como homens, né? É uma maneira de ser identificado, reconhecido, enfim, percebidos, né? A Bíblia fala até de um anjo que pode se transformar em anjo de luz. Então, eles podem assumir várias formas, mas a essência espiritual não necessariamente precisam de corpo físico. Como disse agora há pouco para vocês, anjos são criaturas, né? Eles não são deuses e não são filhos de Deus, embora de forma alegórica em alguns textos eles são chamados de filhos de Deus, e a palavra geralmente é Benai Elohim, que define só para fazer uma distinção entre descendentes de humanos e não descendentes de humanos, né? A gente precisa analisar todo o contexto para entender o significado da expressão em cada texto desse que aparece. Mas anjos são criaturas, eles são criados por Deus, não são filhos de Deus, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 5, ele faz uma pergunta, ele pergunta assim: pois a qual dos anjos disse, tu és meu filho, hoje te gerei? Na verdade, a resposta ele nunca disse, Deus nunca disse isso a nenhum anjo. E o versículo continua: e outra vez, quando foi que ele disse para um anjo, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? A resposta é um sonoro nunca. Então, Deus nunca disse a um anjo que ele era um filho gerado e que Deus era seu pai. É importante isso porque a distinção para filhos de Deus de maneira literal é só aqueles que são nascidos da água e do Espírito. Aqueles que têm um novo nascimento. Está falando de homens e mulheres lavados e comprados com o sangue de Jesus. Esses se tornam filhos de Deus, ok? Então, anjos não são filhos de Deus, eles são criaturas, ok? A gente vai mais para frente ver isso com bastante calma. É importante também entender que anjos não são pessoas que morreram, que desencarnaram. Não, isso não tem nenhuma base. Quem morreu e vai estar com Cristo, ressuscitar, se está em Cristo, será filho de Deus. Os anjos não morrem, ok? Há quem acha que quando as crianças morrem, ou quando aqueles que estão em Cristo morrem, viram anjos. Não, não viram anjos. Eles continuam filhos de Deus, ok? Então isso é só uma maneira poética, muitas vezes, que a gente usa, mas anjo é anjo, seres humanos são seres humanos. Eles são de gêneros diferentes, ok? Então isso é importante. A Bíblia não alimenta, não atesta a ideia de que anjos são filhos de Deus ou pessoas que se tornaram anjos, ok? Quando se tem a ideia de que pessoas se tornaram anjos, se tem a ideia de que anjo é um ser mais elevado do que o homem, né? Esse fato, essa condição, ela existe, mas é temporal, né? A gente vai ver um pouquinho mais adiante que os filhos de Deus, eles têm em sua plenitude e na consumação de todo o propósito de Deus uma estatura, um nível superior ao dos anjos, ok? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Qual o propósito que os anjos foram criados por Deus? Para que eles foram criados? Ainda olhando as Escrituras, a gente percebe que os anjos foram criados, e tem aqueles anjos que estão rodeando o trono de Deus, a glória de Deus, enfim. Eles foram criados para darem glória a Deus, para glorificar a Deus, honrar a Deus, honrá-lo com ações de graça, com louvor. Mas também há uma ordem, há um propósito específico na criação dos anjos, que é
eles adorarem a Cristo, ok? O escritor aos Hebreus, eu gosto de ler bastante os escritores aos Hebreus, que ele fala da superioridade de Cristo em relação aos anjos. No capítulo 1, versículo 6, ele falando de quando Jesus vai ser introduzido no mundo, vai ser encarnado, né? Ele fala assim: e quando introduz no mundo o primogênito, se referindo a Jesus, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, os anjos, eles foram criados para adorar a Deus e para também adorar a Cristo Jesus, o primogênito de toda a criação. É importante entender que adorar aqui não tem só o sentido da devoção, do cultuar. A palavra aqui é proskinel, a palavra grega, que significa cultuar, devotar culto, mas também significa servir, ok? Serviço. Então, adoração implica em culto e serviço. Então, é isso que os anjos fazem, né? Eles adoram a Cristo, cultuando e servindo. Isso é importante. Os anjos, a Bíblia relata que eles são muito numerosos. Tem gente que tem uma ideia, tem gente que estima uma quantidade de anjos. A Bíblia não dá um número seguro sobre isso. São muitos os textos que falam que os anjos são muitos, né? Eu separei aqui um texto que eu achei bastante forte. O profeta Daniel, no capítulo 7 do seu livro, ele tem uma visão do trono de Deus. E então ele faz um relato assim que para mim eu acho impressionante. Eu tento transportar a minha mente para essa cena, para esse cenário, né? Daniel capítulo 7, versículo 10, ele narra da seguinte forma a visão que ele tem do trono de Deus. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. E aí ele diz algo que é pertinente ao que nós estamos estudando nessa noite. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Ele vê um número incontável de seres celestiais rodeando o trono de Deus, naquela cena de uma majestade indescritível. E ele faz uma conta aqui, milhares de milhares, milhões de milhões, né? Assistiam, estavam presentes diante de Deus. Então é um relato de algo que ele vê no trono de Deus. De maneira alguma a gente percebe o trono de Deus como algo solitário, né? Há uma adoração constante, incessante, ok? Vibrante, de seres poderosos e celestiais em torno do trono de Deus. Então aqui esse texto diz que os anjos são muito numerosos. Jesus, certa feita, ele fala alguma coisa sobre quantidade de anjos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 53, ele fala que ele poderia pedir, rogar em seu favor que anjos viessem socorrê-lo, viessem ao seu socorro. E ele dá um número aproximado de anjos que estavam ao seu dispor. Ele fala que se ele pedisse, se ele rogasse ao Pai, imediatamente ele receberia o apoio, o socorro de 12 legiões de anjos, né? Uma legião, é uma medida romana, são 6.000 soldados. Então ele está falando que ele teria, se precisasse, em seu auxílio, em seu socorro, mais de 12 legiões de anjos, ou seja, mais de 72.000 anjos. Okay? Uma conta assim, se eu não errei na multiplicação, que matemática não é o meu forte, viu, pessoal? Então seria um número de anjos que ele teria em apoio ao seu ministério terreno. É um número expressivo, é um grande exército. Então a gente percebe que os anjos são numerosos.
sejam aqueles que estão a serviço do reino fora do trono de Deus, quanto aqueles que estão diante de Deus em adoração, né? Então são muitos anjos, não são poucos não, né? Há quem faz projeções de número, mas eu não quero me atrever a dizer nem um número preciso, porque a Bíblia diz que a gente deve se ater àquilo que foi revelado nas Escrituras. O que foi revelado é para o nosso ensino, para a nossa instrução. O que não foi revelado não é necessário saber, né? Não vai fazer falta. Então, os anjos são numerosos, sim. Isso é importante. Outra coisa importante para falar sobre os anjos, em um tempo de tanta confusão, de tantas filosofias, de tantas religiões, de tantos sofismas, de tantas heresias, é o culto aos anjos, né? Os anjos não devem ser adorados, não devem ser cultuados. A gente vive um tempo que tem pessoas que são devotos de anjos, tem culto ao anjo, hora do anjo, o salmo do anjo, a vela do anjo, enfim, o ano do anjo. Essas coisas não têm nenhuma sustentação bíblica, viu? Os anjos não devem ser adorados, eles não devem ser cultuados. Há quem use o texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 2, quando ele fala do culto aos anjos, mas é importante, eu não quero usar esse texto para esse contexto nosso, porque lá ele falava de pessoas que com suas filosofias, com suas sutilezas, aparentando falsa piedade e invocando o culto aos anjos, manipulavam e controlavam pessoas. Aqui, se você olhar dentro do contexto, o culto aos anjos que eles faziam não está se referindo a culto a seres celestes. Eles cultuavam a reverência dos profetas, né? Se você pegar outros textos, eles caiavam no sepulcro dos profetas, tinha todo um cerimonial e aparentava temor, reverência, devoção, enfim, era um culto aos seus profetas, né? E nesse texto, o apóstolo Paulo vai mostrar que Jesus, o escritor aos Hebreus, ele em todo tempo, ele está mostrando que Jesus, ele é superior aos profetas, superior a Moisés, que era quem eles faziam o tal do culto. É que anjos ali é Agelos, que é um mensageiro, né? É o mesmo, como eu disse para vocês no início aqui, nem sempre Agelos significa um ser celestial, mas é um mensageiro de Deus que traz uma mensagem. Então, no caso aqui, olhando todo o contexto, esse texto que é citado em Colossenses se refere ao culto que eles faziam em memória dos seus profetas, né? Um cerimonial que eles faziam em referência a isso, e não aos seres celestiais. Mas voltando aqui ao nosso tópico, os anjos não devem ser adorados. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, lá no capítulo 19, João está na ilha de Patmos e ele vê um anjo lhe aparece lá Então tem a narrativa, né? Apocalipse 19:10, ele diz o seguinte: "E eu me lancei aos seus pés para adorar, mas ele me disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia." Então, o anjo não aceitou a adoração, mas disse que era um servo, alguém que estava ali para servir a ele, aos irmãos de João. E ele diz para adorar a Deus. É importante a gente aproveitar esse momento que a gente está falando desse tópico, que os anjos não devem ser adorados, não devem ser cultuados, porque tem gente que linka isso com o Velho Testamento, onde tem muitas aparições de anjos e ali se oferece holocausto e tudo mais. Vocês vão perceber que quando o anjo aparece a Gideão, você vai ver aparições de anjo, né, no Velho Testamento, a Abraão, a Ló, a Gideão, a Manoá, enfim, a Zacarias e tantos outros. Toda vez que um anjo
aparecia um desses homens do Velho Testamento e eles iam oferecer sacrifício, às vezes o sacrifício era aceito como adoração. Então as pessoas têm ideia que a adoração era um anjo. Você deve se ater ao detalhe de quando você estiver lendo a sua Bíblia, num desses textos, observar se a expressão anjo do Senhor está com letra maiúscula, a palavra anjo, ou letra minúscula. Quando você vê a expressão em anjo do Senhor em letra maiúscula, você vai ver que naquele texto o anjo aceitou a adoração, o holocausto daquele a quem ele visitava. Esse anjo do Senhor com letra maiúscula que aceitou o sacrifício era Jesus Cristo pré-encarnado no Velho Testamento. A gente, se tiver oportunidade, noutra live a gente pode falar disso. Houve aparições de Jesus pré-encarnado, antes da sua encarnação no Velho Testamento. Então aceitava, por ser Jesus, ele aceitava o holocausto, a adoração, o sacrifício que se oferecia por ocasião dessa aparição. Mas toda vez que o sacrifício era oferecido a um ser celestial, que lá a narrativa está em anjo do Senhor com letra minúscula, era um anjo comum, não era Jesus Cristo, não está falando do Cristo pré-encarnado. Esse anjo não aceitava o sacrifício, o holocausto, a adoração, enfim. Isso é importante. Era um tópico mais à frente, mas já vou falar já. Todas essas aparições de anjos no Velho Testamento, a gente costuma chamar de teofania, né? Quando anjos apareciam, eu já falei aqui a vocês, apareceu a Abraão, a Ló, enfim, Gideão. A gente chama isso de teofania, que significa Deus se manifesta, ok? E às vezes quem estuda as Escrituras vê a expressão, em vez de teofania, que significa Deus se manifesta, vê a expressão epifania. Qual a diferença entre teofania e epifania? É simples. Teofania é uma aparição, não é? É quando um ser celestial, seja o anjo do Senhor com letra maiúscula, falando do Cristo pré-encarnado, ou um outro ser celestial, aparecia a alguém em forma corpórea, uma aparição. Isso é uma teofania, ok? Isso é muito importante, isso é uma teofania, quando Deus aparecia a alguém, ou um ser celestial aparecia a alguém. A epifania é diferente. Epifania não diz respeito à aparição, diz respeito à visão, à revelação. Pode ser um sonho, ok? Não é presencial, ok? Essa é a diferença básica entre teofania e epifania. Importante isso, tá? Falando ainda de teofania, e isso é importante, eu acho importante, o apóstolo Paulo, ele é o 13º, é um apóstolo que ele assume o lugar de Judas, né? E uma das marcas do apostolado era ter visto Cristo ressurreto, ok? Então vamos considerar apóstolos segundo os requisitos que a Bíblia exige, que um apóstolo tenha visto o Cristo ressurreto, que o Cristo ressurreto tenha aparecido a ele. E Paulo, ele defende o seu apostolado dizendo exatamente isso. Ele me apareceu, ou seja, teofania. Ele me apareceu na estrada de Damasco. Não foi uma visão, foi uma aparição. Então todo aquele que se diz apóstolo, nos dias de hoje, ele deve comprovar que ele teve uma aparição do Cristo ressurreto, ok? Senão, não confere. Isso não tem sustentação bíblica nenhuma, ok? Então os anjos, eles apareciam no Velho Testamento, mas eles não eram adorados, ok? Não se deve fazer culto aos anjos, não se deve adorar os anjos, não tem salmo do anjo, oração do anjo.
não tem base bíblica para isso. Também, a gente vai falar mais adiante, não tem que ficar conversando com anjo, dando ordens para anjo. Tem gente que dá ordem para anjo, decreta coisas e tal. Não é isso que a Bíblia ensina. A gente vai um pouquinho mais adiante falar disso. Existe muita inovação, muita novidade e que não tem nenhum respaldo, né, nas escrituras para certas práticas, ok? Então os anjos não devem ser cultuados, adorados, enfim. Os anjos, eles estão sujeitos a Cristo. O escritor a carta aos Efésios, ele falando da exaltação de Cristo, no capítulo 1, os versículos 21 e 22, diz que ele foi exaltado acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio. Isso está falando de uma divisão, de uma hierarquia de anjos, depois a gente pode falar disso. Então, Jesus foi exaltado acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, ou seja, neste tempo, neste mundo, mas também no mundo vindouro, na era vindoura. E ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e ele foi constituído sobre todas as coisas o cabeça da igreja. Então todas as coisas nessa era, na era do porvir, no presente, no futuro, neste tempo, no tempo eterno, nesta terra, nos céus, em todo lugar, todas as coisas foram sujeitadas a Cristo e ele está acima de todo principado, de todo anjo, todo principado, todo governo, toda potestade está submisso ao seu governo, estão sujeitos a Cristo. Isso é muito importante. Os anjos também, eles têm um ministério muito importante. Eles são espíritos ministradores, eles ministram, eles administram, eles liberam e trazem aquilo que é ordem de Deus. Quando eu disse para vocês agora há pouco que a gente não deve fazer culto ao anjo, nem conversar com anjo, orar para anjo, ou dar ordem para anjo, tem gente dando ordem para anjo, levar recado, fazer isso, fazer aquilo. Nós não temos que manter esse tipo de diálogo com anjos, né? Toda seita, conforme diz as Escrituras, começa sempre entre um diálogo entre alguém e um anjo que lhe apareceu. E o apóstolo Paulo fala que se aparecer um anjo para você aqui pregando um outro evangelho, seja anátema, seja maldito esse que aparece para trazer essa nova mensagem, esse novo evangelho. A nossa relação, a nossa comunicação não deve ser travada, não deve acontecer com anjos, com seres celestiais, seja por visão, aparição, enfim. Isso não vai trazer nada de útil, vai sempre trazer uma revelação nova, antibíblica, anticristã. Toda seita começa com alguém que recebeu uma visita de um anjo, uma revelação extraordinária, extra-bíblica, né? Então, os anjos, no Salmo 91, diz que eles atuam em favor dos salvos, mas quem dá ordem aos anjos não somos nós, ok? Salmo 91 diz assim, falando do Altíssimo, daquele que está no esconderijo do Altíssimo, falando de Deus, fala: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos, ok? Então os anjos, nós vamos ver agora, eles são espíritos ministradores, eles servem, eles trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas não é aqueles que hão de herdar a salvação, não são os salvos, os eleitos de Deus, que travam conversa com anjos, ou lhe dão ordens, ou coisa do gênero. Quem faz isso é o Pai desses filhos amados, é o nosso Pai que está no céu. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, como está descrito no Salmo 91.
Mas o certo é que os anjos, eles trabalham por aqueles que vão herdar a salvação. Isso está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 1 ainda, a gente está bastante no capítulo 1 de Hebreus, no versículo 14, que diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, ou enviados para ministrar, para trazer apoio, trabalhar em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos, eles têm um ministério muito importante na relação de Deus com seus filhos. Eles ministram, eles trabalham em favor daqueles filhos de Deus, dos que são chamados filhos de Deus. Importante dizer que os anjos, por serem seres sobrenaturais, dotados de grande poder, eles são seres super inteligentes, né? No segundo livro do profeta Samuel, no versículo 14, se você ler lá está dito que, embora Davi tivesse sido um homem cheio do Espírito Santo, muito inspirado por Deus, diz que os anjos eram mais inteligentes do que Davi, né? Daniel também é dito alguém que tem um espírito excelente, um homem de grande conhecimento, mas o profeta Ezequiel também, lá no capítulo 28, fala que os anjos eram mais sábios, mais inteligentes que Daniel. Eles têm uma sabedoria, uma inteligência sobrenatural, né? Os anjos são seres muito poderosos, viu? Eles têm muito poder. Importante, embora eles sejam muito poderosos, eles não são onipotentes. Eles não têm todo o poder, não são todo poderosos. Eles são como uma dinamite de Deus, né? Eles são enviados para uma missão, com poder para fazer, eles fazem perfeitamente, de maneira cirúrgica, eles não falham nas suas missões. Isso você vai ver em toda a narrativa bíblica. Eles são dotados, munidos de grande poder sobrenatural, mas não todo o poder. O poder deles está limitado às ordens que recebem de Deus, né? Eles têm poder delegado, poder que é delegado por Deus. Eles o poder não é imanente, não é próprio deles. Eles não são fonte de poder, mas são muito poderosos, né? Essa questão dos anjos serem muito poderosos, eu quero fazer um parêntese aqui. Quando a gente fala do nosso inimigo comum, Satanás, o diabo, o nosso acusador, que é um anjo também, a gente imagina que ele tem tanto poder que ele luta com Deus assim pau a pau, né? E Deus vence o inimigo aos 4 minutos da prorrogação, já no finalzinho do segundo tempo, ali suando. E não é isso que acontece. Os anjos têm muito poder, mas Deus é infinito em poder. Nós já falamos sobre um atributo de Deus que é a infinitude, né? Ele é fonte de poder. Quanto poder ele precisar, ele vai empreender poder. Então, ele tem muito poder, Satanás, mas ele não tem esse poder tão grande assim. Primeiro, a Bíblia diz que o poder que Satanás tem, ele está subjugado a Cristo. Cristo é o cabeça de todo o principado, todas as coisas estão debaixo do seu domínio, do seu governo. Ele está também subjugado debaixo dos pés da igreja. Então, ele tem um raio de ação limitado. Quando vocês veem que Satanás vai diante de Deus pedir para tocar na vida de Jó, ele pode tocar na vida de Jó até onde Deus permite. Deus permitiu que ele tocasse nos bens, na família, no corpo, mas não permitiu que tocasse na alma. Ele trabalha com limites, como nós já falamos aqui sobre os limites da criação em aulas passadas, né? Então, os anjos são seres muito poderosos, mas não têm todo o poder, né? Tem poder sobre-humano, sobrenatural, mas não tem todo o poder. Mas o certo é que eles têm grande poder. A Bíblia fala que na ressurreição de Jesus, 2 anjos
removendo uma grande pedra que fechava o sepulcro. É um peso, é uma coisa humana, impossível, né? Pedra pesadíssima. Você vai lá para o final das Escrituras em Apocalipse, no cumprimento de todas as coisas, no derramar da ira de Deus e tudo mais, no tempo da justiça de Deus. Você vê um anjo de pé no sol. Quantos graus tem o sol, né? Um anjo está de pé no sol. Enfim, é um poder absurdo. Então a gente não tem ideia de quanto poder tem. Mas esse poder está limitado às palavras decretadas por Deus, aos limites impostos por Deus. Então é importante a gente entender que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, é mais poderoso, né? E quando a gente está seguro nesse Deus tão superior e tão poderoso, as setas do inimigo não nos amedrontam, né? Uma das palavras mais comuns nas Escrituras é não temas, né? Deus falando muitas vezes ao seu povo, não temas, não tenha medo. Então é importante isso. Mas o certo é que os anjos têm muito poder, poder sobrenatural, mas poder delegado também. Você vê que eles recebem poder para cumprir missões específicas e eles cumprem de maneira rigorosa, na íntegra, sem falhar, né? Você vê essas ações de anjos contra os inimigos de Deus, derrotando exércitos inteiros. Eu fico vendo lá em 2 Reis, no livro de Reis, segundo livro dos Reis, fala de um anjo que destrói e esmaga todo um exército da Assíria, né? Enfim, esses anjos eles têm muito poder e eles cumprem a missão sem falhar. No Novo Testamento a gente vê também demonstração de poder desses anjos, né? Quando liberta Pedro e João do cativeiro. E lá no finalzinho a gente vai ver um anjo prendendo Satanás. Um anjo dotado de grande poder vai para uma missão de prender a Satanás, que é um outro anjo também que tem muito poder, né? Então o Novo Testamento também tem outros exemplos aí, mas eu não vou me deter neles, porque a ideia aqui é só mostrar exatamente como são esses anjos, né? Como são os anjos. Também eu queria falar um pouquinho da ação do poder dos anjos no ministério de Jesus. Não só no ministério terreno, mas também no seu ministério agora ao lado do Pai, como nosso intercessor, o nosso sumo pastor, o nosso sumo sacerdote, né? A gente começa a evidenciar o ministério dos anjos na vida de Cristo, do nosso Senhor Jesus, já no seu nascimento, quando do anúncio do seu nascimento, né? Depois, por questão da perseguição de Herodes, como os anjos ajudam a proteger essa criança na fuga para o Egito, ainda quando ele era criança, né? Os anjos, a Bíblia coloca na cena da fuga os anjos protegendo essa criança em direção ao Egito, para onde eles fugiram, né? José e Maria. Também a gente percebe a ação dos anjos na tentação que Jesus sofre no deserto, e ele é assistido por anjos. Isso você pode ler lá em Mateus no capítulo 4. Os anjos também estiveram assistindo a Jesus na sua agonia no Getsêmani, pouco antes da sua crucificação. Na ressurreição, o papel importantíssimo dos anjos na ressurreição de Cristo está narrado lá em Mateus 28, depois em Lucas 24, desde a remoção da pedra, enfim, da porta do sepulcro. Também na sua ascensão, em Atos capítulo 1, narra a ele subindo ao céu, ascendendo aos céus, alardeado de anjos, né? Então é maravilhoso. Os anjos acompanham todo o ministério de Cristo, né? E a gente sabe que ele voltará mais uma vez sobre as nuvens com os anjos do seu poder,
com um grande exército de anjos. Então, os anjos eles fazem parte de todos os momentos do ministério de Jesus Cristo, não só o ministério terreno, mas aquilo que ainda está por vir. Os anjos, eles são seres numerosos, poderosos e de várias patentes, né? Eles têm uma hierarquia. Basicamente, a Bíblia divide essa hierarquia em três, né? Que é arcanjo, serafins e anjos, né? Anjos mais comuns. É importante a gente ler na Bíblia que quando se refere a arcanjo, você nunca vai ver essa expressão no plural. Arcanjo é sempre no singular, trata-se de um único anjo, né? Esse nome, arca, significa chefe, principal, enfim, é alguém que está acima dos outros, né? Ele tem uma patente superior, mais elevada. Geralmente, você vai ver sempre arcanjo no singular, e isso está relacionado a um nome, Miguel, arcanjo Miguel. Existem várias vertentes teológicas, várias escolas teológicas que associam o arcanjo Miguel à pessoa de Jesus. Alguns acreditam que Jesus e Miguel sejam a mesma pessoa, ok? Usam como base os textos do profeta Daniel, que na verdade a palavra Miguel significa aquele que é semelhante a Deus, né? Mas se a gente fizer embora são grandes ícones da teologia, de várias escolas, né, que atribuem o nome do arcanjo Miguel, associam a pessoa de Jesus ser uma pessoa só. A gente pode, uma análise mais criteriosa, questionar isso aí, né? Porque um dos textos mais usados lá de Daniel fala de que Miguel ser um dos principais no céu, né? E Jesus não é um dos principais, ele é o principal, né? E o cabeça de todo o principado. Então, Miguel tem grande poder, ele é um anjo guerreiro, está ligado à proteção da nação de Israel, está ligado à ressurreição dos mortos, por questão também do arrebatamento, é aquele que toca a trombeta, enfim. Grandes eventos estão sobre a responsabilidade desse arcanjo chamado Miguel, que é o chefão lá dos anjos, né? Depois vem a categoria dos serafins, que são muitos, né? Os serafins, eu esqueci de falar dos querubins também. Tem os querubins e os serafins. Os querubins, eles estão rodeando o trono de Deus, eles fazem a proteção do trono, né? Enquanto que os serafins, eles significam nobres, eles se dedicam de maneira mais específica ao louvor, à glorificação, promovem a santidade de Deus. Então, tem os querubins, os serafins e, por fim, os anjos, que são divididos em várias frentes, né? Principados, potestades, como é descrito no livro de Efésios, né? Os querubins, eles têm algumas características bem próprias. Você vai falar bastante sobre querubins, principalmente no livro de Ezequiel, quando Ezequiel tem a visão do trono de Deus, ele fala desses querubins, que são seres que têm 4 rostos, né? Rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão, de boi, enfim. Tem as 2 pernas para a direita, de latão, os pés de latão, semelhante a berilo, tem 6 asas, né? Cobrem
cobrindo todo o corpo. Esses são os querubins. Eles estão sobre rodas, cheios de olhos. São seres bastante estranhos, né? Muito rápidos, não se viram, correm sempre na mesma direção. Enfim, Ezequiel descreve exatamente como são esses querubins. Os serafins são aqueles descritos rodeando o trono de Deus com louvor, que foram eles que Isaías teve a visão do trono de Deus, ok? Então, os anjos são divididos em patentes, né? Arcanjo, querubins, serafins, anjos. Quanto à sua distribuição, eles estão por principados, né? Principados, enfim, a gente pode falar disso numa outra oportunidade. Isso está mais descrito no livro de Efésios, né? Como que eles se organizam, ok? Um outro anjo que aparece aqui, sendo um mensageiro, ele está sempre aparecendo, é Gabriel, né? Ele é um anjo diferente de Miguel, que é um anjo guerreiro. Gabriel é como um carteiro, né? É ele que traz notícia a Maria, da parte de Deus, enfim, ele aparece várias vezes, né? É o mesmo que falou com Zacarias e anunciou o nascimento de João Batista, de Jesus. É alguém que traz boas novas da parte de Deus, né? Enfim, importante aqui colocar que os anjos, sendo seres espirituais, incorpóreos, criados antes da criação do nosso mundo, eles não morrem, ok? São seres espirituais, não morrem. Lucas, no capítulo 20, falando sobre os filhos de Deus, os filhos da ressurreição, faz uma comparação com os anjos e fala assim: não podem mais morrer, pois assim como os anjos são filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, são filhos da ressurreição, ok? Então os anjos não morrem. Os anjos não têm o conceito de tempo, de idade, de morte, de gerar filhos. Esse tipo de sentimento eles não alcançam, tá? Isso aí não é inerente à natureza dos anjos, né? Uma afirmação de Jesus é que os anjos não se casam, né? Mateus 22 diz que, falando daqueles que ressuscitam, fala que quando os mortos ressuscitarem, eles não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Aqui é uma alusão que depois da ressurreição não vai haver casamento, mas seremos todos como os anjos do céu que não se casam. E aqui há muita discussão, né? Se os anjos não se casam, eles são assexuados. Olha, eu não sei dizer para você se eles são assexuados, a Bíblia não diz isso, né? O que eu sei é que eles não se casam. Por que eles não se casam? Primeiro porque o dar-se em casamento é algo que foi dado ao gênero humano, né? Os anjos vivem na presença de Deus numa outra dimensão, numa outra atmosfera, que eles não têm necessidade da sexualidade, nem por prazer, nem para procriação, porque eles não procriam, eles não geram, ok? Então, a expressão não se casam, não necessariamente diz que eles não podem se relacionar sexualmente. Mesmo porque, se a gente analisar com calma, Gênesis capítulo 6, fala que eles conheceram os anjos caídos, né? Conheceram as filhas dos homens. Aqui alguém podia dizer que a expressão lá, filhos de Deus, se referindo aos anjos caídos, né? Se refere aos descendentes de Sete, mas isso não se sustenta quando você vai para o termo original do texto.
O termo original do texto é Néfilins, significa os caídos, né? Se referindo aos anjos, aqueles que perderam seu lugar no céu por ocasião da rebelião, que um terço dos anjos foram colocados para fora de lá, né? Então o que a gente sabe é que os anjos não se casam, eles não se reproduzem, ok? Assim, não tem relacionamento de casamento, né? Eles não necessitam disso. Mas como já vimos anteriormente, os anjos eles podem assumir forma humana, ok? Então, nós não vamos ficar fazendo conjecturas aqui, né? O certo é que no céu, lá no porvir, não nos casaremos, assim como os anjos não se casam, ok? Os anjos têm algumas funções quanto ao serviço, quanto à adoração. Uma delas é comunicar toda a lei de Deus, né, ao seu povo. No livro de Atos, no capítulo 7, lá nos é informado que quando Moisés recebeu a lei no Sinai, um anjo tocou a trombeta lá, anunciando a presença de Deus, e começou a tremer todo o monte, relâmpagos, riscando o céu, né, fogo, fumaça, sarça ardendo, a glória de Deus iluminou todo o topo do monte. Ali milhares de anjos acompanhavam o Senhor, né? Atos capítulo 7, 53, fala assim: vós que recebeste a lei por ordenação de anjos e não guardastes, né? É a mensagem ali daqueles que não fizeram caso da lei de Deus, que foi ordenada, recebida por anjos no Sinai. Eles também executam os juízos de Deus, agem como vingadores, trazendo peste, petilência, punindo os inimigos do povo de Deus. No fim dos dias eles serão autorizados, segundo a Bíblia, a separar o joio do trigo, o que é e o que não é, o que serve e o que não serve, né? Aqueles que rejeitaram a Cristo, uns serão levados para o céu, outros serão lançados no fogo, enfim. Os anjos que farão esse papel aí ativo, terão uma participação ativa no juízo final junto com Jesus Cristo, separando aqueles que conheceram a Deus e aqueles que não conheceram, aqueles que não receberam o Evangelho, né? Só no livro de Apocalipse, para vocês terem uma ideia, aparece 57 vezes a ação dos anjos, né, auxiliando ou diretamente trabalhando nos juízos de Deus sobre essa terra, sobre os homens, ok? Como já vimos, eles também estão aptos, e isso é incumbência deles, servir os salvos, trabalhar em favor daqueles que vão herdar a salvação. E eu aqui queria fazer um parêntese, falando daqueles que servem, né, dos anjos que servem ao povo de Deus. Quanto aos anjos que servem as crianças, né? Em Mateus 18, Jesus está falando das crianças, coloca uma criança no meio de uma roda ali e começa a falar: olha, quem não se tornar como essa criança e tal, vocês conhecem esses textos. Em determinado momento, ele apontando para aquela criança, ele diz assim, Jesus dizendo, Mateus 18, versículo 10, vede, não desprezais a qualquer um destes pequeninos, apontando para aquela criança, pois eu vos digo que os anjos, os seus anjos, nos céus, sempre veem a face do meu Pai. Então ele está dizendo que os anjos que ministram em favor das crianças, eles todos os dias eles veem a face do nosso Pai que está no céu. Então, muito cuidado com o que você faz às crianças, porque eles vão lá e vão fazer um relatório. Então isso é impressionante isso, né? Você percebe a ação dos anjos trabalhando em favor dos eleitos de Deus. Também muitas vezes os anjos eles socorrem os filhos de Deus, e aqui eu vou falar alguma coisa que é muito contestada, principalmente no meio evangélico, né?
que é a ideia da doutrina do anjo da guarda. Eu não sei se a gente tem um único anjo da guarda, mas o certo é que os anjos guardam os eleitos de Deus. Se a gente for para o livro de Gênesis, a gente percebe que Jacó, ele se refere a essa proteção divina como um anjo só, específico, não vários, assim, de maneira genérica, né? Ele no capítulo 48, versículo 16, Jacó diz assim: o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, né? Se referindo aos meninos que iam sair em uma caminhada, uma jornada. Então, ele fala que o anjo que estava com ele todo o tempo, livrando de todo mal, estivesse com esses rapazes, né? Você vê textos em que há uma promessa de Deus, né? Eu envio adiante de ti um anjo para te guardar pelo caminho, te levar ao lugar que te preparei, enfim. Aqui em Gênesis 23, fala de um anjo que vai adiante de alguém que vai tomar uma mulher para o filho, enfim, né? Ele enviará o seu anjo adiante de ti para que tomes mulher de lá para o meu filho, está lá em Gênesis 23, né? E aqui eu queria falar sobre essa ação, esse trabalho dos anjos em favor dos salvos, que é tão tremendo que a gente imagina que isso aconteça só em vida. Mas não. Os anjos de Deus guardam os eleitos falecidos. Jesus falando sobre a história do rico e de Lázaro, né? Isso é uma história, não é uma parábola. Parábola não tem nome. Jesus aqui dá o nome dos personagens. Ele falava de algo real, né? Fala do mendigo, né? De Lázaro, que ele, lá em Lucas 16, que ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, né? Então, na morte de Lázaro, aquele homem que era temente a Deus, a sua alma foi levada pelos anjos ao seio de Abraão. Então os anjos, eles trabalham pelos salvos, na vida do salvo, mas depois que ele morre também, guardando a sua alma e o corpo. Você vai ver que lá em Judas, no livro de Judas 9, fala da disputa pelo corpo de Moisés, né? Você percebe que ali era Miguel, o tal arcanjo Miguel, disputando com o diabo o corpo de Moisés. Como nós já falamos em aulas passadas, precisa do corpo, né, para ressuscitar. Ninguém vai ressuscitar com outro corpo, é o mesmo corpo, só glorificado. E era necessário preservar o corpo de Moisés por vários motivos. Primeiro, para que não se tornasse uma idolatria, né? Então Deus esconde o corpo da presença do povo, para que o corpo não fosse objeto de idolatria, mas também porque logo mais você vai perceber que Moisés aparece no Monte da Transfiguração, mas essa é uma outra história. Mas precisava do corpo, né? Então, os anjos de Deus guardam a alma dos santos, dos seus santos, mas também guarda o corpo. Isso é bom a gente nunca perder de vista, né? Então Deus cuida dos seus nos mínimos detalhes, né? Se a gente pode dizer assim. Falamos dos anjos caídos, né? Que formam os principados, as potestades, falamos um pouco por cima. Eles têm um papel: opor-se à obra de Deus, destruir a obra de Deus, lutar contra os santos. Tem aqueles anjos caídos que estão aprisionados, como citado lá na segunda carta de Pedro e também em Judas 6, aqueles que não guardaram o seu principado, o segundo céu, né? E vieram até as filhas dos homens, lá narrado em Gênesis 6. Eles estão presos em algemas eternas, reservados para o dia do fogo, né? Para o dia do juízo
de Deus. E tem os anjos libertos, que são aqueles que estão soltos com Satanás, né? Satanás é o seu líder e eles estão agindo aí. Ok? Isso é tudo coisa importante para a gente saber. Terminando a nossa aula de hoje, qual é o destino dos anjos de Deus? Na eternidade, eles não serão filhos de Deus, eles vão continuar servindo a Deus por toda a eternidade e os filhos de Deus. Imagine, quando fala que os anjos servem ao povo de Deus, aos filhos de Deus, a gente tem que entender assim, imagine uma casa que tem muitos filhos, ele vai designar muitos empregados, muitos serviçais para cuidar desses filhos. É isso que os anjos fazem. Numa grande casa, eles cuidam dos muitos filhos de Deus, ok? Também, os anjos no mundo vindouro, eles não vão exercer domínio. Segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, não foi aos anjos que Deus sujeitou ao mundo vindouro. Então, o mundo vindouro que está por vir não está sujeito aos anjos, mas está sujeito à igreja. A gente vai falar disso agora terminando já. Ainda esse escritor aos Hebreus, ainda nesse capítulo 2, se referindo a Jesus e ainda no seu corpo mortal, ele fala assim, Hebreus 2:7, se referindo a Jesus, fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Então Jesus, como homem, ele foi feito um pouco menor que os anjos, mas aqui Hebreus fala que agora ele foi coroado, ele foi coroado com honra, com glória, e foi constituído sobre todas as obras das suas mãos, né? Então Jesus, como homem, veio menor que os anjos, mas ascendeu ao céu, sendo superior a todos os anjos, né? Então Jesus, no corpo glorificado, é maior que os anjos. Isso também se aplica aos santos, a nós. Nós, como homens, somos feitos um pouco menor que os anjos, embora sendo filhos de Deus e eles criaturas. Mas, com o corpo glorificado, corpo ressurreto, no mundo vindouro, nós seremos superiores aos anjos. Porque aos anjos nunca foi dito que eles são filhos de Deus, ok? Então, como foi dito, o mundo vindouro não foi sujeito aos anjos, mas a nós. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e versículo 3, falando dessa superioridade dos salvos com o corpo glorificado no mundo vindouro, ele fala assim, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Então, no mundo vindouro nós haveremos de julgar os anjos, nós estaremos em situação, em condição superior aos anjos. Isso é muito importante. Tudo isso só é possível porque nós somos feitos filhos de Deus, onde Jesus Cristo, ele é o herdeiro, o primogênito entre muitos irmãos. E ele sendo herdeiro, nós fomos colocados na condição de co-herdeiros com ele de todas as coisas. E assim como todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés, todas as coisas estarão sujeitas debaixo da igreja. Nós reinaremos com ele. Somos reino e sacerdote. Então, os anjos têm um papel muito importante neste tempo, ministrando, servindo em favor dos que hão de herdar a salvação, com todos os recursos sobrenaturais que Deus coloca ao seu dispor, ao dispor dos anjos. Mas no mundo vindouro, eles continuam servindo a igreja, servindo o reino, o sacerdócio eterno de Deus, ok? E nós seremos superiores aos anjos, porque somos filhos, amados e queridos de Deus. Os anjos não. Que esse tempo tenha sido de edificação para você, que a gente possa entender que Deus colocou ao dispor da igreja, ao dispor dos seus filhos, muitos recursos. A palavra, o Espírito Santo, os seus anjos, aqueles que estão de maneira imperceptível à nossa volta.
A Bíblia diz que Ele acampa os seus anjos ao nosso redor. Nós estamos escondidos nele, preservados nele, assistidos por Ele em todo o tempo. Deus é bom, viu? Que esse tempo tenha sido de bênção para mim, para você, que nós possamos cada dia crescer no conhecimento do Senhor e cada vez mais ser grato por uma obra tão poderosa que Ele fez em nossa vida, expressando tanto amor, um amor incondicional, que nos guarda, que nos preserva e nos esconde nele em todo o tempo, né? Continue aí com a gente. Você pode aí dar um like aí, curtir, deixar o seu comentário. Para nós vai ser sempre uma alegria ter você com a gente, nos acompanhando. Quero te agradecer por todo esse tempo que você teve com a gente aí, né? Que nós possamos, se Deus permitir, na próxima sexta-feira estarmos juntos aí meditando um outro assunto de relevância para a nossa vida espiritual. Deus te abençoe e tenha uma ótima noite. Amém?